Aleluia. Efésios 4, de 11 a 16. Vamos juntos, alternadamente. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, todos com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo do Machia, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho do Altíssimo, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude do Machia, para que não mais sejais levados como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, o Machia, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Aleluia. Avance aí algumas páginas agora para a carta aos Filipenses. Filipenses capítulo 3, versículo 12, 13 e 14. Não que eu a tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado pelo Machia e Alcha. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação do Altíssimo no Machia e Alcha. Aleluia. Amém. Agora, avance mais um pouco as páginas da sua Bíblia e vá para Colossenses capítulo 1. É logo depois de Filipenses, né? Colossenses capítulo 1, versículo 28 e 29. Vamos juntos, são dois versículos apenas nesse capítulo, então a gente lê os dois juntos, tá certo? 28 e 29. O qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito no Machia. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Aleluia. E agora você avança ainda mais um pouco, algumas cartas aí na sua Bíblia, para a carta aos Hebreus. Capítulo 5, versículo 12, 13 e 14. Vamos juntos também? São 3 versículos apenas, embora que são um versículo grande, né? Aleluia. Versículo 12. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atentando ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos do Altíssimo. Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Aleluia. Paizinho, muito obrigado porque a Tua palavra é viva, a Tua palavra é luz, ilumina o nosso caminhar. Sejamos como o barro, a argila nas mãos do oleiro. Sejamos nós nessa hora em Tuas mãos. Transforma-nos, edifica-nos, ó Pai. Te suplicamos em nome de Alcha. Aleluia. Amém. Deus sentar, irmãos. Até que o Machia seja formado, aleluia, 5 elementos inseparáveis do discipulado original, discipulado apostólico. A palavra em grego para decorar hoje é teleios. Amém? Então vocês já decoraram as 5 palavras? Querigma, que é o anúncio, a proclamação, né? Nós precisamos ser pessoas querigmáticas. Pessoas que têm o prazer de proclamar. Às vezes a gente bota o som mais alto, não é porque a gente gosta de volume alto no pé do ouvido, não. Porque isso faz parte do querigma. Tem pessoas que são alcançadas. Eu tenho testemunho de pessoas que somente porque eu estava cantando louvores no banheiro, no tomar banho, minha família testemunha disso, desde jovem, né, desde menino que eu tenho esse costume também, pessoas se converteram, famílias inteiras foram alcançadas. Isso é querigma, gente. O querigma é o anúncio da palavra da verdade. Existem muitas maneiras. Se eu ando com a minha Bíblia Sagrada, com o livro
em minhas mãos, eu estou também testemunhando. A gente hoje tem a praticidade de botar um smartphone bem pequenininho no bolso e ninguém vê, é o crente secreto, mas nós temos um caráter querigmático. E nós precisamos anunciar o Evangelho, que vidas se convertam, que semeia muito, com abundância ceifará. Então nós precisamos semear, amém? Agora, algumas denominações, lamentavelmente, grande parte da igreja nos nossos dias, tem se limitado às vezes a lutar alguém para gerar nessa pessoa uma adesão religiosa, para essa pessoa aderir ao seu clube religioso, do Bolinha. E segue procurando prosélitos, seguidores da sua placa, da sua bandeira, lutam por sua bandeira. Depois que a pessoa adere, lava a mão e, se der bobeira, dá uma rasteira e dá um chute nas costas. Então é essa prática religiosa que, se vocês observarem um pouquinho, você precisa observar muito, então você vê que isso se repete nas grandes denominações aí mundo afora, ok? Mas nós somos chamados a proclamar. Mas depois da proclamação, que é o querigma, nós somos seres, a igreja é feita de seres espirituais que são querigmáticos. Então diga assim, eu sou um ser querigmático. Vamos dizer, eu sou um ser querigmático. Depois do querigma, aí vem o quê? Quem lembra? Segunda palavra que está ali, ó. O ensino. E o ensino, qual é a palavra em grego? Didaquê e didascalia. Didascalia, ensino. Tá certo? É para decorar, vai aprender grego, amém? Então, o ensino de toda a verdade. E Yahshua disse que a gente deve fazer discípulos, e uma parte inseparável do discipulado é ensinando-os a quê? Conteúdo. Ensinar todo o conteúdo, passar conteúdo. Você conseguiu passar o conteúdo, tá bom. Não. Ensinando-os a guardar. Então veja que não é só transmissão de conteúdo. É um acompanhamento. Então vem ali o querigma, depois do querigma vem a didascalia, que é o ensino. Depois do ensino vem agora uma chave importantíssima para uma virada de profundidade, para uma virada de crescimento, que é a comunhão. Então o papel da igreja não se resume à proclamação e ao ensino da verdade, mas ela vai agora gerar, ela deve agir de uma forma intencional, para gerar uma comunhão em honra, etc. e tal. A gente já definiu muito sobre isso quando falamos sobre koinonia. Eu quero animar vocês, encorajar vocês a voltarem a ver, gente. Voltarem a estudar sobre isso. Você vai ver que é um estudo rico, não foi uma coisa superficial. Não foi Marco Cefas chegou assim da hora para a noite, disse, vou falar sobre isso aqui e acabou sem maior profundidade, não. Isso é bíblico, é palavra do nosso Pai para o nosso bem. Mas se a gente não estudar, passou batido. Passou batido. Eu não tenho mais tempo de voltar a ver aquilo ali tudinho. É quase uma hora de vídeo gravado no YouTube. Eu vou ver aquilo ali. Eu já não aguento mais Marco Cefas, né? Então, gente, não é por Marco Cefas, é pela palavra da verdade. Amém? Amém. Aleluia? Amém. Vamos juntos? Então, volta a examinar o que é koinonia. É um tesouro, é uma chave, é uma virada. Existem 2 pontos antes e 2 pontos depois. Os 2 pontos que seguem dependem, em um discipulado original, até o Mashiach ser formado, depende da koinonia. É uma virada de página. É um ponto central, a koinonia. Da koinonia para frente, então, vem agora a edificação, que é a mensagem dessa última sexta-feira, que a gente ministrou, que é uma palavra grande no grego. Quem lembra? Edificação em grego, do Novo Testamento, koiné, grego koiné. É uma palavra grande no grego. Então, significa edificação. O Espírito Santo, ele age na igreja, a vontade de o Mashiach do nosso rei, é o nosso rei, é o meu rei. Tem que ser o teu rei, você tem que viver para o rei. Você era pequeno, lembra de uma brincadeira que tinha na rua? Se você brincou, teve boa infância. Seu rei mandou dizer. Quem lembra aqui dessa brincadeira? Seu rei mandou dizer. Seu rei mandou dizer. Todo mundo fosse no poste lá da esquina, desse 3 tapas no poste e voltasse correndo. Aí lá ia aquele mói de menino correndo. Né? Só que hoje a gente não está brincando. Hoje a brincadeira é séria. Nós temos um rei sobre a nossa vida. E que ele dirige, a gente deve obedecer. E é vontade dele a edificação da igreja. Edificação. Essa edificação é mais ou menos fixa. É diferente de um tijolo. O tijolo está aqui nessa edificação. Ok? Houve o cimento, a argamassa. Esse cimento é o próprio Espírito, é a própria verdade que a gente leu agora há pouco, quando eu falei ali sobre a justiça, o amor à verdade. É a argamassa, que vai unir um tijolo ao outro. Essa união é a koinonia, para que o prédio esteja bem construído e se torne visível, se torne útil, se torne um prédio de valor. Não seja a casa de demônios, uma casa de religião, um clube social religioso, de muitos adeptos, mas seja uma casa onde o Espírito do nosso Pai reina. Tem prazer de estar, porque os princípios do reino permeiam os sentimentos, os pensamentos, a comunhão daquela igreja. Então você percebe o que é um templo? Então você é esse tijolinho, você é o tijolo. A edificação espiritual. Mas é um tijolo especial, porque você não somente é um tijolo, mas você participa da própria construção. Que tijolo tremendo, né? E diferente do tijolo, que esse tijolo aqui, ele está aqui fixo, não tem como remover. Se eu for remover, muito provavelmente eu vou quebrar ele.
Quem é pedreiro aqui, quem é mestre de obra, que tem o mínimo conhecimento, né? Quem trabalha também em construção civil, sabe disso. Eu vou aqui tirar um reboco, então quebro o reboco. Muito provavelmente, se eu não quebrar um tijolo, mas vai ter algum que vai trincar. E se eu for retirar esse tijolo por completo, aí é que eu vou quebrar mais tijolo ainda. Mas eu e você não somos tijolos, embora a gente vai ter posição fixa dentro do corpo, mas não são tijolos que estão imóveis, nem são imovíveis. Nós somos tijolos móveis, dependendo da necessidade do construtor, do rei. Então você é um tijolo de ouro e titânio. Titânio e com ouro faz uma liga metálica caríssima, é uma liga metálica que existe mesmo, uma liga metálica de grandes qualidades, ok? Então imagine um tijolo maciço de titânio, que é um dos metais mais fortes, mais existentes, se não é o mais forte, titânio com ouro. Também são dois metais que eles são biocompatíveis. Então nós somos esses metais dentro do corpo que estamos compatíveis com o corpo do Mashiach Yahushua. Aleluia? É algo que é preparado para edificar e não prejudicar o corpo. Se você botar uma peça de titânio dentro do seu corpo, não vai inflamar. Titânio e ouro. Não vai haver uma rejeição, ok? Não vai haver uma rejeição. Então eu e você, eu estou trazendo aqui uma ilustração, somos essa pedra. E somos chamados a edificar com Yahushua. Se Yahushua, que é a cabeça, está interessado em edificar, como é que a igreja não está interessada em edificar? Não, eu só estou interessado em pregar o evangelho, e aí eu lavo a mão, e depois eu vou dar mau testemunho, e a pessoa fica, a maioria das pessoas que aderiram, veja a mistura do que é santo com o que é sujo. O evangelho é santo. Aí eu misturo com o que é sujo, com uma vida sem zelo, sem testemunho de vida. Eu vou, não, mas sou salvo pela graça, então eu vivo uma vida banda voou, como diz o Matuto. Estou sendo claro, gente? Amém? Eu vivo uma vida banda voou. E o que é que eu vou gerar como filhos na fé? Como pessoas, vão gerar pessoas que vão agir também como eu, superficialmente, sem amadurecer, sem espelhar a maturidade do Mashiach ser formada neles. Não é claro isso? Lamentavelmente, isso é o caminho das denominações, dos ministérios, das religiões ditas cristãs em nosso dia. Então, a edificação, agora, ela não para ali. Ela visa, então, a maturidade. E a palavra para maturidade, para perfeição, qual é no grego? Quem já decorou? A palavra para maturidade, para perfeição, no grego? Quem já decorou? Não precisa decorar, porque está escrito ali, gente. Ali, ó, teleios. Aquela letrinha que parece um T, ela tem som de T. Mas é um tal. No grego, essa letra se chama, não é chamada de T, é chamada de tal. Aquela letra que parece um E, ela é chamada de épsilon. Épsilon. Ok? Porque o português ele tem muito do grego. Aquela letra que parece um L estranho, o nome dela é lambda. Lambda. Quem trabalha aqui com mecânica, não tem um carro, não tem a sonda lambda. Não é lambida não, viu? Lambida não. É lambda. É aquela letra ali. Aí depois vem outro épsilon, vem um iota, um ômicron e um sigma final. E o sigma final, ele parece mesmo um S. Mas só que ele é um C que tem uma perninha para trás. Então veja ali o sigma final, certo? Então o som é teleios. Qual é a palavra para perfeição, para maturidade? Porque saber isso é conhecimento, tá certo? Isso é válido. Você tem mais fundamento do que outras pessoas. O que é que significa essa palavra? Já decoraram? Perfeição, maturidade, a estatura do varão perfeito. O Mashiach formado. Então, a igreja ela caminha para a maturidade e ela deve estar intencionalmente, organizadamente, estruturadamente, na sua agenda, nas suas reuniões, ser focada para otimizar isso, para que a gente possa ganhar tempo e não perder tempo. Ganhar tempo na construção do teleios. Aleluia. Então isso foi uma revisão geral aí, já introduzindo também aqui a palavra de hoje, que é sobre teleios. Amados, eu queria que vocês entendessem comigo nessa ministração, porque a gente quer chamar a igreja aqui a viver teleios. A estatura e vocação de Yahushua para nós. Vamos dizer? Teleios. A estatura e a vocação de Yahushua para nós. De novo? Teleios. A estatura e a vocação de Yahushua para nós. É o chamado, a vocação é ele chamando. Venha, meu filho, venha junto comigo, me ajude a levar mais pessoas a teleios. Aleluia? Amém? Então, primeiramente, teleios é a estatura e a vocação de Yahushua para nós, porque isso é um alvo do reino, é um alvo do nosso Pai. Porque é um chamado dele, porque é a perfeição dele para nós, e porque é um alvo do nosso Pai. Então a gente leu lá em Efésios, capítulo 4, eu vou começar agora a fazer aqui uma exposição textual desse texto. Então volte de novo para Efésios. Aleluia. E agora sim, a gente vai começar a fazer uma exposição do texto sagrado, Efésios 4, versículo 13. O apóstolo Paulo aqui, pelo Espírito Santo, ele ensinando a igreja. Na verdade, a gente pode ler do versículo 11 a 16, que foi a perícope que a gente destacou aqui. Versículo 11, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para
evangelistas e outros para pastores e mestres. Então ele concedeu isso na igreja. Pessoas que têm essa capacitação sobrenatural. Para quê? Para eles serem os faz tudo da igreja? Para eles serem pagos para fazer o que todo mundo foi chamado para fazer? Não. Eles estão lá, versículo 12, com vistas o quê? O aperfeiçoamento dos santos. Então o propósito dessas pessoas que são dons, cada pessoa que tem esse dom sobrenatural, ele é uma dádiva para a igreja, mas não é uma dádiva para se destacar, para ser colocado no pedestal, não é uma dádiva para que a igreja desempenhe o seu serviço. O propósito é com vistas o aperfeiçoamento dos santos. Então Yahshua, ele deu esses homens, apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres, visando com vistas o aperfeiçoamento dos seus santos. Qual foi o objetivo dele? Ele estava visando o quê? O aperfeiçoamento dos santos. Para quê? Para que os santos desempenhem o seu serviço. Está aí no versículo 12, olha aí. Com vista ao aperfeiçoamento para o desempenho do seu serviço. Mas o versículo não termina aí. O que é que diz mais? Para que mais? Para a edificação de quem? Do corpo do Mashiach. Então, nós somos chamados a ser capacitados para servir, desempenharmos o nosso serviço, e o nosso serviço visa aqui, o objetivo é o quê? A edificação do corpo do Mashiach. Então não para na evangelização, não. Não para no evento de final de semana evangelístico maravilhoso, não. A gente não pode lavar as mãos, não. Afinal de contas, a pessoa já aceitou o evangelho, aleluia! Agora a gente lava as mãos. Não. Entenda, gente, a gente precisa ter clareza sobre isso. Isso precisa descer ao coração de cada um aqui. Você precisa... E como é que começa isso? Começa você concordando que realmente a palavra está dizendo isso. Não é Marcos Cefas, não, é a palavra. Quando você conseguir entender que realmente não é Marcos Cefas, é a palavra que está dizendo isso, tá certo? Porque se eu estiver falando aqui ao contrário à palavra, então eu estou errado. Então a gente precisa caminhar conforme a palavra. Então se a palavra está dizendo, se o meu pai está mostrando isso, eu preciso também agora procurar viver isso. O desempenho do meu serviço. E o desempenho do meu serviço é a edificação. Amém? Não é Marcos Cefas, é o desempenho do seu serviço, do nosso serviço. É a edificação do corpo, do Mashiach Yahshua. Aleluia. Aí a gente vai agora para o versículo de número 13. Até que todos cheguemos à estatura, à plenitude da fé, do pleno conhecimento do Filho do Altíssimo, à perfeita varonilidade, à medida da estatura, da plenitude do Mashiach Yahshua. E Yahshua ser formado em nós. O apóstolo Paulo, em outro momento, ele vai dizer que o Mashiach em nós é a esperança da glória. Como é que a gente se enche de esperança e de alegria? É vendo a notícia que está no final de semana agora. Estou falando aqui que você não pode ver não, viu, gente? Mas isso aí não vai nos encher de esperança da glória. O que nos enche de esperança da glória é a presença do Mashiach em nós. Você quer ter uma vida cheia de esperança, e esperança que não vai nos confundir, que não vai nos trair. A viva esperança, então se encha da unção, da presença dele. E ele chamou a igreja para participar disso. Então eu e você somos chamados, a gente vai entender, a gente vai se esmerar, a gente vai ajudar, a gente vai meditar, a gente vai pensar muito ainda como é que a gente pode otimizar isso, como é que a gente pode ganhar mais tempo, como é que a gente pode fazer reuniões em que a gente viva isso mais intensamente, de uma forma mais produtiva. Amém? Então, a gente está caminhando e a gente precisa, qual é o ponto de partida? O entendimento que a vontade dele é essa. Quando a gente tem um entendimento que a vontade dele é essa, e a gente não perca isso de vista, porque a gente pode também depois esquecer, próximo mês é um novo mês, né? Amanhã começa um novo mês. Hoje é dia 31, né? Então, a gente pode esquecer. Virou, acabou a série, vida que segue, apagou, joga no mato do esquecimento. Não, no mato do esquecimento tem que jogar o nosso pecado, né, etc e tal, mas a palavra não, a gente tem que ter em vista. Então vamos perseverar nesse caminho. Amém? Aleluia. E aí o texto continua dizendo o que mais? Vamos avançando aí, que a gente está aprofundando, expondo a Escritura, para que não mais sejais como meninos. Versículo 14 aí, agitados de um lado para o outro, levado ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Gente, muitos que estão induzindo ao erro, muitos, não todos, eles creem que estão certos. Isso é a astúcia do homem. E estão certos em enganar, estão certos em manipular a fé das pessoas, a ingenuidade das pessoas. Eles usam de recursos de lavagem cerebral, que foi usado na Segunda Guerra Mundial. Recursos diversos para que as pessoas fiquem cativas de uma religiosidade improdutiva. As pessoas fiquem inertes, as pessoas não aprendam, não mudem, as pessoas fiquem vivendo uma superficialidade, elas não sejam capazes de ensinar, de testemunhar da fé, elas não sejam uma pessoa cheia de unção. Não sejam cheias de unção. Então, existem muitos líderes religiosos que eles fazem isso de uma forma intencional, mas eles acham que o caminho é esse. No seu pecado. Okay? E outros fazem isso porque é o caminho que todos estão seguindo. Então, eu estou numa denominação, eu estou num grupo religioso que tem a visão X, mas desde cedo eu tenho essa visão X, porque eu estou caminhando por ali. Dificilmente alguém vai conseguir enxergar fora da caverna. Dificilmente alguém vai sair da zona de conforto. Até um líder mesmo, ele é ensinado a não sair da zona de conforto.
Eu lembro na minha época de seminário que um dos ensinos, né, aleluia, eu tenho uma boa memória, mas um dos ensinos, se você descobrir na Escritura um ensino que seja inovador, não ensine. Peraí, o ensino está na Escritura? Eu acho que a advertência deveria ser, se você descobrir algo que você acha que está na Escritura, examine bem primeiramente antes de ensinar. Né? Tenha primeiramente convicção que esse ensino é verdadeiro para depois você ensinar outras pessoas. Mas não era assim que era dito, não. Viu? Era dito assim, você descobrir algo que seja nas Escrituras, não ensine. Porque isso vai trazer problemas para você e problemas para a igreja. Então, você é ensinado, se você não se aperceber, não meditar, não, peraí, tem alguma coisa errada nessa frase. Não é dizer que foi maldade daquele mestre, não, que ele estava querendo enganar, não. Às vezes a pessoa diz a coisa, não ficou bem colocada, vocês estão entendendo? Então o que foi ensinado ali para mim não foi algo muito bom. Mas depois eu parando e refletindo, não, peraí, se está na Escritura, eu acho que ele deveria exortar é que, na verdade, eu me aprofundasse, tivesse convicção, fosse atrás por A mais B, para poder depois começar a ensinar isso. Amém? Vocês entenderam? Então a tendência de alguém é o espírito de manada. Está todo mundo caminhando para aqui. Eu sou dessa denominação X. A maneira de viver a igreja é essa. Então eu vou ver assim. Eu vou caminhar por aqui mesmo. Diz, ó, faça isso. Não, peraí, não siga isso. Não, vai ter prejuízo para a denominação. Vai trazer prejuízo financeiro. Aí vem as cifras, né? Tem líder religioso aí que os olhos deles são olhos de cifra. A cifra. Treinei, né? Chega a brilhar assim. Só pensa na avareza, em dinheiro, coisas materiais. Então, amados, se nós tivermos de ter algum prejuízo, por amor à verdade, ao Evangelho, você precisa se dispor a ter esse prejuízo. É sério isso. Se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga. Se alguém amar mais a religião, a denominação, a pai, a mãe, a filha, a casa, a bem, o que for, a expressão do matuto, o retetel, qualquer coisa amar mais do que a mim não é digno de mim. Quem põe a mão no arado e olha para trás não é digno, não está apto. Então é avançar. Aleluia. Então, existe esse chamado aqui na palavra. Observe que o texto não fala de crescimento apenas. Ele nos chama a avançarmos até aonde? A perfeição, a plenitude, o pleno conhecimento, a estatura do varão perfeito, até a gente ter o pleno conhecimento dele, para que a gente tenha a mente dele, a gente tome as decisões que ele toma. Porque todo que é nascido de algo altíssimo é guiado pelo Espírito de algo. Mas como é que eu vou ser guiado pelo Espírito de algo se a minha mente é uma mente carnal? As minhas decisões vão ser decisões carnais. Como é que eu vou administrar, eu vou liderar um grupo religioso, uma denominação, seja lá o que for, pequena ou grande, se a minha mente não for espiritual? Se eu for um religioso, de carteirinha que me engane, eu engano a mim mesmo, e sou enganado, engano também aos outros, essa liderança vai ser uma liderança carnal, não serve ao Rei da Glória. Não serve. Não vai servir. Amém? Então, amados, nós somos chamados a observar que o objetivo final maior é ser gerado em nós a maturidade, a estatura do varão perfeito. Qual é o nosso alvo? Um grande pregador famoso, eu queria pregar com fulano não sei das quantas. Um grande servo do passado, né? Houveram um grande servo do passado. Tem alguns que a gente admira. Todos eles tiveram o seu pecado. Eu poderia mencionar alguns aqui, não vou estar mencionando nomes. Mas eu estou indo para a terra de um, se o bom pai permitir, né? Daqui a pouco mais de um ano e meio, 2 anos talvez. Estou indo para a terra de Billy Graham. Então, foi um homem, como eu e você, mas que fez muito, se deu muito pelo Evangelho. Né? E a gente menciona, né? Eu poderia mencionar como principalmente meu pai. Eu conheço de perto a vida do meu pai. O reverendo Cefas reinou, né? E existem pessoas, mas o nosso objetivo não é ser como A, B ou C. O nosso objetivo é Yalcha. Amém? Você é seguidor dos passos de Yalcha. Você pode seguir um homem temporariamente se ele estiver servindo para levar você a seguir os passos de Yalcha. Paulo, apóstolo, Shaul, né? Eles sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Yalcha, o Mashiach. Então, a nossa medida qual é? Qual é a sua medida? Yalcha. Amém? Se um movimento que se diz espiritual, ele tiver como fundamento um homem, a doutrina de um homem, uma bandeira de uma denominação que for, mais cedo ou mais tarde ele vai ruir lá na frente. Pode se tornar gigantesco, lá na frente vai ruir. Mas se for uma coisa realmente construída para Yalcha, ele ser a nossa bandeira, ele ser o nosso fundamento, ele ser o nosso alvo, o nosso propósito, a vontade dele ser o nosso propósito existencial, sabe o que vai acontecer? As pessoas que vierem, podem vasculhar o que for, elas vão estar firmes, elas vão permanecer, e a nossa obra vai permanecer também. Porque existiram pessoas que fizeram coisas aparentemente grandes, enormes, gigantescas, mas quando elas morreram, morreu com elas também o que fizeram. Porque se alguém quiser fazer com que a sua obra e a sua vida não acabe quando você morrer, essa pessoa precisa estar em Yalcha. Sem mim, nada podeis fazer. Peraí, as pessoas não negociam, não constroem, não, né?
Como é que sem ele nada podeis fazer? Nada que dure para a eternidade. O apóstolo João, que estava pertinho dele naquela hora, quando ele disse sem mim nada podeis fazer, sabe o que o apóstolo João escreve na sua carta? Ele vai dizer assim: aquele que guarda a palavra, esse permanece para sempre. O profeta Isaías já havia dito também que o homem é como uma erva do campo, e a glória dele como a flor da erva. Seca-se a erva e a sua flor cai, mas aquele que pratica, aquele que guarda, aquele que vive a palavra ideal, esse permanece para sempre. Amém? Então como é que a gente faz a igreja permanecer para sempre? Não se tornando um movimento religioso, mas se tornando algo que está realmente fundamentado, vivendo e buscando esse propósito maior. Amém? E por isso, muitas pessoas estão aí se comparando com outros líderes, se comparando com outras denominações, procurando saber o que está acontecendo dentro da casa A, B ou C, da religião A, do líder A, B ou C. Nós precisamos, gente, cuidar, acima de tudo, e esquecendo todas essas coisas, não de nos compararmos com outros discípulos, com outros líderes e outras comunidades eclesiásticas, outras carraus, mas possamos nos averiguar em alça, a gente se comparar e ter um referencial seguro nele. Amém? Então, ele é o padrão. Ele é o padrão. Não é o padrão que a CBF lançou agora não, viu? O padrão é Yalcha. Amém? Aleluia. Discípulo maduro não pergunta: eu sou melhor do que os outros? Não pergunta isso. Discípulo maduro, ele pergunta: eu estou seguindo de perto os passos, eu sou um seguidor que estou seguindo de perto os passos do meu mestre, do meu rei, da razão da minha vida? Então essa é a pergunta do discípulo de Yalcha. Eu estou mais parecido com ele? Ou estou mais distante do que ele é? A gente precisa se perguntar isso, amém? Então, o que acontece também com uma geração que perdeu o padrão? É o que a gente tem visto aí, essa panaceia de religiões evangelicais nos nossos dias. Elas perderam o padrão. Elas dizem que tem um padrão. Mas elas perderam porque não vivem isso na prática, na agenda, na liturgia, no dia a dia. Elas não se organizam, não se articulam, não se refinam, não se otimizam, não se esmeram, não se tornam peritos em viver isso. Aí o que acontece? Perdeu o padrão. Aí fica criando moda. Não, o nosso ministério aqui tem essas diretrizes. O outro ministério acolá tem aquelas outras diretrizes. E outro ministério, não sei das quantas, tem aquelas outras caras e faces e diretrizes também. E nós somos ministérios. Mas nós estamos em concorrência. Nós estamos buscando destaque, buscando crescer a todo custo, prevalecer, é a lei do mais forte. Quanto mais forte, né? Estão aí as empresas. É um movimento hoje de aglutinação, de corporativismo. Mas grandes empresas, elas não vão comprar as pequenininhas, não. As pequenininhas, elas destroem. Mas aquelas que se destacam, eles vão lá e compram. E botam um produto lá de uma qualidade um pouco inferior, porque aquela marca já está conhecida. Mas a fonte vai para um lugar só. Ok? Sabia que tem acontecido isso no mundo religioso? Aquilo que eles consideram irrelevante, eles não vão atrás, não. Mas aquilo que tem uma relevância, eles vão atrás. Vem para cá. E a maior parte do crescimento dessas denominações aí, observem. Não para condenar, não para divulgar, mas para ter sabedoria. Observe, a maior parte do crescimento é gente que está vindo de denominação A, B ou C. É só uma transição de lugar. E esse crescimento é um crescimento de inchaço, inflamado, doente, porque não é um crescimento que se busca a maturidade. É um crescimento numérico de pessoas que estão vivendo uma superficialidade. Então, quando o Mashiach deixa de ser a referência, o propósito, a finalidade, a construção, a cultura ocupa seu lugar, o ego do homem ocupa o seu lugar, o ego denominacional ocupa o lugar. O sucesso ocupa o lugar. Porque de uns dias para cá, principalmente depois da chamada pandemia para cá, uma multidão de líderes, pastores, líderes religiosos, começaram a cometer suicídio. Por causa dessa visão, embora eles não admitam e talvez não chegaram a ter a consciência disso, essa visão de a igreja ser uma empresa, de competição, de competitividade, de sucesso. O meu ministério tem que ter sucesso. E quando eles se deparam com eles mesmos, com pecado, com engano, com mentira, com tudo de ruim que eles estão vivendo, enganando a família, enganando todo mundo, sendo enganados por Satanás, aí eles, em vez de se dobrar os pés da cruz e dizer, perdoa-me, renova-me, faz de mim o teu querer, faz de mim a tua imagem, não, eles têm o mesmo sentimento que houve em Judas, o traidor. Porque Judas poderia ter se arrependido, mas o que Judas fez foi sentir remorso. A tristeza que vem do Espírito, diz a palavra, Paulo diz literalmente isso, não traz pesar, mas ela vai produzir, pelo contrário, ela vai produzir um fruto pacífico de justiça. Aleluia! Que coisa tremenda, gente. Vocês sabem que coisa tão rica Paulo está dizendo ali. A tristeza que vem segundo o Espírito não vai levar ninguém a tirar a sua própria vida. Pelo contrário, vai produzir um fruto pacífico de justiça, de paz, de comunhão com o Pai, de reconciliação, de recomeço, de uma nova vida, de vida de esperança. Então,
exemplo que eu dei aqui de líderes que tiram a sua própria vida. Não estou aqui colocando todo mundo no mesmo pacote, não, porque existem pessoas que estavam realmente doentes, sei lá por que quedas d'água, mas um grande percentual ali no meio é por causa dessa visão. Perderam o padrão, perderam a referência em Yahshua, se tornaram um movimento religioso que anuncia a verdade do Evangelho, mas com misturas. Você tomaria um copo d'água 99% pura, água mais pura, mais cristalina, lá dos Alpes suíços, das fontes de melhor qualidade da Suíça. Essa água, 99% de pureza. Mas quando ela foi para a envasadora botou ali 1% de arsênio. Bactérias, fezes, etc, etc. Aí, você tomaria dessa água? Essa água estaria contaminada. Então, Satanás tem feito isso. Porque o poder do engano, da mentira, não é chegar com uma mentira descarada, não. Feito alguns aí estão contando narrativa, né? Estão aí no poder contando narrativas. Cada mentira, mas faz valer as mentiras. Porque tem muita gente desinformada mesmo, faz valer uma multidão, porque o homem vai, não é pela verdade, ele vai com amor ao que ele quer. Não, só escuto isso. Mas o que acontece? As mentiras de Satanás são mais sofisticadas, são mais refinadas. Ele vai usar a verdade e ali no meio vai colocar 1%, sei lá quanto por cento, não precisa me preocupar a porcentagem, ele vai colocar ali uma mentira, um engano, que vai contaminar. Então a pessoa entra no movimento religioso e fica pelo caminho e o resto despreza e não se vive, não se progride, não se avança para as águas profundas, para as coisas superiores. Vocês estão comigo, gente? Amém? Nosso alvo como igreja não deve ser formar bons religiosos. Meu alvo, seu alvo, meu irmão, minha irmã, deve ser formar discípulos maduros que seguem de perto os passos de Yahshua. Por isso, vamos viver honra. Eu quero também animar vocês a verem o estudo bíblico da Escola de Ministros de hoje. Okay? A gente falou um pouquinho ali sobre a cultura de honra. Então, examine aquilo ali. Bem, por que a perfeição, a maturidade de Yahshua nos é concedida e é também um chamado? Em segundo lugar, porque, primeiro, é porque é um propósito do Rei da Glória e do seu reino. E segundo, porque essa maturidade é semelhança. É semelhança, não é tempo religioso decorrido. Então agora a gente vai lá para Hebreus capítulo 5, que a gente também leu a princípio, certo? Aqueles textos que a gente leu a princípio. Se der tempo eu vou fazer uma exposição, capítulo 5, versículo 12. Veja o que é dito aí no versículo 12. Com efeito, quanto devias ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tens novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais os princípios elementares dos oráculos do Altíssimo. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Veja aí, mais uma vez, o apóstolo está falando de maturidade, e ele fala que, embora o tempo decorrido as pessoas deveriam estar maduras, mas o tempo decorrido não é garantia, não. Então existe um propósito do nosso Pai que é gerar a semelhança do Filho em nós. E nós somos chamados a cooperar, a participar dessa obra gloriosa, dessa obra honrosa. Amém? Você é chamado por Ele, é vontade dele, porque é para o nosso bem, Ele nos ama. Participarmos disso, de uma forma inteligente, gente. De uma forma inteligente, usar nossa inteligência para isso. Agora, o tempo decorrido não é um fator que garanta nada. Tem pessoas que com pouco tempo amadurecem muito. Aqueles que me honram, eu os honrarei. Aqueles que me desprezam, que me desmerecem, serão desfavorecidos, serão desmerecidos. Buscar-me-eis e me achareis quando? Quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós. Então a gente pode estar buscando Ele, não por Ele, está buscando Ele porque a gente está interessado numa vida mundana, a gente está interessado em riqueza material, e por aí vai. Então ele fazendo dele um degrau, né? Não vai achar. Quando a gente busca Ele como fim, a estatura do varão perfeito, então nós encontramos, quando buscamos de todo o coração. E esse deve ser o nosso objetivo também. O escritor aqui da carta aos Hebreus, ele confronta os discípulos que deveriam ser mestres em relação ao tempo decorrido, mas tinha necessidade, de novo, que alguém os ensinasse os oráculos elementares, os princípios fundamentais ainda da revelação do Altíssimo e algo. E aí se tornaram como que necessitando de novo do leite espiritual. E aí o versículo seguinte, que a gente não leu, vamos ler agora, ele diz assim, versículo 3, ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Porque é criança. É inexperiente na palavra da justiça. E Yahshua diz, bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça, porque serão fartos. Então, eu e você precisamos ser experientes em quê? Na palavra da justiça. Eu sou perdoado por causa da justiça que Yahshua consumou no Calvário por mim. Eu já tenho todo acesso ao Pai. Mas agora eu posso ficar semeando mal?
semeando a injustiça. A injustiça, na Bíblia, na Escritura, é tudo aquilo que contraria a vontade do Pai para nós. O que é justiça? Justiça é a gente viver, a gente praticar a vontade do Pai. O que é injustiça? Andar fora da vontade de Deus. Resumindo, certo? Então nós precisamos ser experientes na palavra da justiça, em praticarmos a justiça. Você observar a sua vida e alinhar ela no prumo da palavra da justiça. Então, assim como com ferro se afia, assim também é o homem ao seu verdadeiro irmão. Nós somos chamados como igreja a sermos peritos na palavra da justiça, no alimento sólido, a estatura do varão perfeito, a maturidade, e ajudarmos uns aos outros nesse amadurecimento, numa rede de koinonia. Por isso que a koinonia ali é a chave, é a virada. Ela torna o anúncio, o ensino, pelo poder do Espírito Santo, em verdadeira edificação, santificação, sem a qual ninguém verá Yahweh. E o fim é a maturidade de Yahusha em nós. Então, tempo de igreja não significa maturidade. Tempo de conversão não significa maturidade nem patente. Tempo de ministério não significa maturidade nem patente. Tempo de ensinar conteúdo demais não significa maturidade espiritual. Tem gente que tem muito conteúdo bíblico. E eu já vi pessoas quase zero maturidade espiritual. Quase zero. Tem muito conhecimento acerca de fulano, mas não tem intimidade com fulano. Quando Yahusha diz assim, apartai-vos de mim, malditos, vós praticais a iniquidade, aqueles homens vão dizer assim, quando foi que nós não te servimos? Senhor, Senhor, né, meu amo, meu rei. Nós não expelimos demônios em teu nome nós não curamos, em teu nome nós não profetizamos. Apartai-vos de mim, malditos, eu nunca vos conheci. Eram pessoas que tinham conhecimento acerca dele, mas não tinham vida com ele. Então, o conhecimento acerca dele precisa vir acompanhado de vida nele. E como é que a igreja faz isso? Isso se chama checagem. Você está entendendo? Não pode ser uma coisa coletiva, porque as pessoas não vão se expor, você não vai se expor, não tem como todo mundo falar. É algo que é gerado na koinonia. Meu irmão, veja isso, na comunhão. Por isso que Yahusha chamou para junto de si aqueles homens para estarem com ele. Marcos capítulo 3, versículo 14 e 15, né? A gente já estudou aqui também. Então, ele designou aqueles homens para estarem com ele. É a comunhão, é o contato, a proximidade, afinando, saindo faísca, saindo fogo. Desde quando sai uma faísca? Peraí, para quem tem o Espírito da verdade, apaga o fogo. Tamo junto. A gente não repreende o insensato, porque senão ele se torna contra nós. Mas o sábio se revela. Então o sábio, ainda que esteja no orgulho, sem querer aceitar, mas ele vai se quebrantar. Sai faísca. Faísca, né? Esse é um ambiente de comunhão, de intimidade, de amor. Então a faísca sai, mas a pessoa sabe que é amada, a pessoa tem respeito, a pessoa tem honra. É uma comunhão que é produzida, que é gerada de uma forma inteligente, intencional, eu volto a repetir, gente. Então vai levar à maturidade. E o verdadeiro discípulo maduro vai manifestar isso na sua mente, vai manifestar isso no seu discernimento, vai manifestar isso no seu coração, vai manifestar isso nas virtudes espirituais da humildade, do amor à justiça, vai manifestar isso na sua palavra, na sabedoria do falar crescente, vai manifestar isso como em graça, vai manifestar isso em verdade nas suas decisões, nos seus relacionamentos, na escolha de pessoas com quem você convive e está se relacionando. Você precisa ser seletivo. Amém? Amados, por nós queríamos que todos fossem salvos. Mas existem pessoas que você tem que desistir também. Tem pessoas que você tem que desistir. Não é abandonar a pessoa, deixar de orar por ela, ficar inimigo da pessoa, não é maltratar, ser mal educado, ser deselegante com uma pessoa para encontrar com ela. Não! Mas você ir dando limites e você ir se afastando. Ok? Então, nos relacionamentos, nas crises, numa vida de estabilidade, a constância, a perseverança dos santos, a constância, a longanimidade, o ânimo que, levando pancada de um lado e de outro, abate um pouquinho, porque a carne faz isso, mas aquele ânimo cada vez está se tornando mais longânimo. Amém? Aleluia? Então isso só vai acontecendo com a maturidade. O crente carnal, o crente recém-convertido, ele vem com a bagagem do mundo, ele não vai viver isso. É possível isso, gente? Queria que você pensasse se isso é possível. E agora eu faço uma outra pergunta, quero que você pense o quanto é possível em você. E qual é o tesouro? Você ter bens ou você ser uma pessoa que tem capacidade de gerar bens? Você ser uma pessoa que precisa sempre ser instruída ou você ser uma pessoa capaz de gerar instrução? Em Yahusha, você ir à fonte também. Então, o propósito dele não é que Marcos Cefas fique aqui só ensinando, não. Se for para passar a vida ensinando, eu vou. Aleluia. Porque eu vou na fonte, a graça dele é ele que faz tudo, a glória pertence a ele. Mas o propósito dele não é Marcos ensinando aqui o tempo todo. É cada um aqui se levantar também para ensinar Marquinho. Amém? Porque existem tesouros que ele está compartilhando na sua vida. E esse tesouro precisa cada vez ser mais profundo. Mas se você não começa a jornada, uma jornada, maior que seja, ela começa sempre com o primeiro passo. Pequeno passo. Eu quero sair daqui para o outro lado do mundo a pé. Então você vai ter que dar um passo.
Se não der o passo, não chega em lugar nenhum. Então é possível a gente cantar como um discípulo, falar como um discípulo, se vestir como um discípulo, pensar como um discípulo, sentir como um discípulo. Amém? Agora, é possível alguém ter aparência de discípulo, alguém ter aparência de que pensa como discípulo, aparência de alguém que sente a coisa como discípulo, alguém que canta como um discípulo, mas sem ter maturidade de um discípulo. Amém? Estão comigo? Aleluia? Então ele nos chama a maturidade, não a aparência. A maturidade. Ele está chamando sua igreja a esse crescimento. Eu vi uma ilustração essa semana de uma árvore. É como se a árvore tivesse uns 3 metros. Uma árvore frondosa. De lado dela tem uma árvore pequenininha. Uma árvore de 1,5 metro. É uma ilustração. Proporcionalmente. A árvore grande estava zombando da árvore pequena. Estava zombando. Era uma frase que eu nem decorei. Depois eu trago a imagem para vocês. Tem coisa que eu vou guardando, né? Botando no arquivo meu lá. Mas aquela imagem era tipo uma radiografia. Ela não mostrava só a parte acima da terra. Ela mostrava a parte para baixo da terra. E a árvore pequena tinha raízes profundas e em grande quantidade, muitas raízes. E embaixo eu estava lá, capaz de suportar toda a tempestade, a longanimidade. A árvore grande, raiz curtinha. Quando vir um vento forte, a tempestade chegar, aquela árvore vai tombar e vai morrer. Então, os homens veem aquilo que é exterior. E se maravilham com isso, diz aquela árvore ali é melhor do que a outra. Mas existem qualidades, e assim é a vida do discípulo. Amém? Terceira e última coisa que eu quero destacar aqui, nesse chamado do nosso Pai para a maturidade de Yahusha, que Ele quer gerar em nós e conosco, e através de nós, para a sua igreja, essa maturidade que Ele tem reservado a nós, né? Até que o Mashiach seja formado em nós. E o propósito dele é que a gente viva teleios, essa estatura do varão perfeito, que é um chamado de algo para nós, do nosso Pai e de Yahusha para nós. Terceiro e último lugar, por quê? Porque é um chamado do Pai para nós. Porque é na maturidade que a gente realmente se torna produtivo. Você olha para uma árvore, a árvore quando não amadureceu ainda, ela não consegue produzir. Quando ela começa a produzir é porque ela está perto da maturidade. E os frutos não são iguais de uma árvore madura. Não são iguais. Ok? Então, abra sua Bíblia lá em Colossenses 1, 28. Dos textos que a gente separou a princípio, e a gente leu todo o texto a princípio. Colossenses foi um deles. Capítulo 1, versículo 28. Depois de Filipenses, vem Colossenses. Versículo 28, quem pode ler comigo? Versículo 28, vamos todo mundo junto, a uma só voz. Aleluia. E qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem, em toda a sabedoria, a fim de apresentarmos todo homem perfeito no Mashiach. Por que é que o apóstolo Paulo insistiu tanto com a palavra todo? Né? Todo homem. Aqui é uma referência à igreja, evidentemente. Mas é essa ênfase que eu quero chegar para a igreja. Eu e você devemos nos incumbir dessa mesma visão que o apóstolo Paulo tinha. Isso não é para uma exceção de alguém que aceitou o evangelho e começou a participar da igreja. Todo homem, todo é um termo, homem aqui é um termo genérico, homem, mulher, o ser humano, toda pessoa que aceitou o evangelho, porque ele foi anunciado, como crerão se não houver quem pregue o querigma, prega o evangelho, anuncia. Você começa a ensinar. Esse ensino precisa ser levado à comunhão. E agora acontece um desdobramento, a edificação para a maturidade. Isso deve acontecer com quem? Com exceções. Isso deve acontecer somente quando a pessoa entrou na classe de discipulado ali. 2, 3 meses, 6 meses, um ano, sei lá. Depende do currículo da classe, né? Deve acontecer só isso aí. Não, é todo homem. Veja, vamos repetir. Nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem. Advertir é chamar a atenção de quem está errado. Quem estiver vendo assim, é advertido. Está errado. Paulo chamava a atenção. Todo homem, e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, essa sabedoria vem de Yahusha, no Espírito do nosso Pai. A fim de quê? A fim de quê? Apresentemos todo homem perfeito no Mashiach. Veja aí novamente a finalidade. Então, todo mundo que vive igreja, que é igreja, todo homem deve ser advertido e ensinado em toda a sabedoria, até que todo homem chegue a toda a perfeição do Mashiach. Amém? Isso é a palavra de Marcos Cefas. Isso é a doutrina da família Reino Sião. Isso é a palavra do Rei da Glória. Amém? Então Paulo aqui revela o coração apostólico.
Ele revela o coração dele que ele recebeu do céu. Amém? Para mim e você. Está revelando isso aqui. Ele não trabalhava para produzir adeptos, aderentes ao Evangelho. Ele trabalhava para que esse Evangelho que transforma estivesse libertando essas vidas e elas chegassem à maturidade, à estatura do varão perfeito. O seu objetivo, diz aqui mais uma vez, era apresentar todo homem perfeito no Mashiach. Apresentar. Paulo se esforçava diligentemente, ele diz isso, para apresentar todo homem perfeito no Mashiach. E a gente tem visto como é que isso é possível. A gente viu, deixa eu trazer aqui a memória de vocês, para reforçar, para servir de reforço, o conselho que o sogro, o sumo sacerdote da região de Midian, sogro de Moisés, Moisés se casou com Zípora, foi morar na casa do sogro durante muito tempo, 40 anos, esteve lá, trabalhando junto com o sogro dele. O sogro dele era um sumo sacerdote. Depois que Moisés é usado para libertar a nação do Egito, nação de Israel, dos príncipes, né, de Al, libertou do Egito, Moisés está no deserto, trabalhando duro, um homem consagrado, cheio de unção, um homem dedicado. De amanhecia, Moisés estava lá, no batente, aconselhando, orientando, ensinando, instruindo, visitando, chamando a atenção, corrigindo, julgando. Aí o sogro dele chega e faz uma correção séria e diz a ele, faz um diagnóstico de algo gravíssimo que estava para acontecer. Você vai desfalecer, Moisés, e o povo também. Ninguém vai aguentar isso. E qual é a solução para isso? Você vai gerar dentro do corpo homens capazes, homens de verdade, cheios do espírito de Al, e vai colocar esses homens por chefes de 10, de 100 e de 1000. E você vai poder cuidar, você vai poder dirigir, aconselhar, instruir, ensinar com maestria, com perfeição, de forma otimizada. Se alguém tem uma ideia melhor, o que é que Jetro diz a Moisés? Se parecer bem a você e ao Espírito e ao Altíssimo, bem farás em me ouvir e atender. A gente estudou sobre isso também hoje de manhã. Depois você pode revisar lá em detalhes, certo? Não vou pregar sobre isso de novo. Então, existe uma rede de relacionamento, de proximidade, de pessoas que sejam idôneas e fiéis para transmitir a outros com idoneidade, com capacidade e com fidelidade, em proximidade, num ambiente de koinonia, onde a edificação acontece e a maturidade se estabelece de verdade. Mas isso vai funcionar perfeitamente sempre? Não. Aqui e acolá, porque a gente não está no céu ainda. A gente vai deparar com algumas dificuldades. Mas a gente tem o conhecimento de qual é o método, o caminho. A palavra método é uma palavra mais moderna. Ela significa caminho. Metodologia. É uma trajetória. A gente não precisa ficar perdido dizendo, não, nosso ministério segue esse caminho ou aquele. Não, não é isso. Se a gente escolher aqui, não, a gente vai fazer uma rede de comunhão, uma rede de contato, uma rede de koinonia, para vivenciarmos em todo homem, todos que entrarem, viverem e vivenciarem o querigma, a didascalia, a koinonia, até que todos cheguem à maturidade. Nós vamos escolher aqui 12 pessoas. Aí por que 12? Aí, não, isso é o G12. Né? Não tem nada a ver com G12, gente. Nada a ver com G12. Não quero nem saber o que é G12. Ah, não, as pessoas vão associar, que associem. Não tem nada a ver. Tem gente que só porque me vê sem barba, né? De repente me associa aí com, sei lá, com alguém que eu não queira ser associado, certo? Não vou nem falar aqui para depois não dizer que o preconceito é o que é. Mas porque alguém está associando, não tem nada a ver com isso. Não, ele não vou dizer nem que eu sou alguém que ensina a palavra com amor, com esmero, não. Ele é um pastor, aí associa com ladrão, com um rolão. Tem gente que faz isso. Pensou nessa figura religiosa que muitos de muitas denominações são, de verdade, aí já diz, ele é. Associa. Fazer o quê? Aí então eu vou deixar de viver o evangelho, vou mudar. Então nós não precisamos ficar acomodados com uma associação que o mundo fizer. Ah, é um movimento religioso, sei das quantas. Não, não é. Primeiramente isso, não é. Nós somos únicos. O nosso objetivo é vivermos com fidelidade à palavra. E a palavra nos ensina um caminho que é Yahusha, é o caminho de Yahusha, um caminho de relacionamento, de contato imediato, que se multiplica em contatos. Então vai chegar um momento, eu espero, se Yahusha se permitir, eu creio que a vontade dele, ele quer isso, mas se nós não nos movermos nessa direção, não vai acontecer não. Porque ele não vai impor goela abaixo não vai rachar a cabeça da gente, vai todo mundo fazer isso, vai. Também se vocês não quiserem cooperar, eu também não vou sozinho, não tem como eu ir sozinho. É preciso, por isso, a gente está ministrando, orando, peço que vocês orem. Mas, se ele permitir, se vocês estiverem alinhados, se bem parecer também a vocês, ao Espírito do nosso Pai, vai chegar um momento que a gente vai montar uma rede de proximidade. Aí a gente não pode ficar cheio de mimimi. Não, porque eu queria ser o primeiro escolhido. Eu estar na frente da linha. Não, porque eu não me identifico com Beltrano e Cicrano. Não se trata disso, gente. A gente tem uma visão de coisas superiores. Amém? Então, aqui é estabelecido hoje, eu acredito que eu fui claro nessa ministração,
Se vocês tiverem dúvida, podem voltar a perguntar, questionar. A gente pode voltar a estudar sobre isso várias vezes, em outras ocasiões. Só está terminando, é a série que está terminando. Até com o Ministério, a gente já escolheu uma nova série agora para esse mês que está começando amanhã. Uma nova série. Mas não vamos perder de vista isso. E essa mensagem poderosa que eu quero deixar para vocês é que esse discípulo maduro, ele se torna uma ponte e parte ligada à fonte para multiplicar, para alcançar a muitos outros. O reino nunca termina em nós. O reino é sobre o rei, e assim como somos abençoados, somos chamados a abençoar. O ciclo apostólico, bíblico, continua. Querigma, didascalia, koinonia, diapaia da GC, uma palavra grande, né? De vez em quando eu até tropeço, e teleios. Amém? Esse ciclo continua e ele vai, à medida que a gente for vivendo mais intensamente, mais afinadamente, mais ajustadamente, mais vidas serão alcançadas. Mais vidas. Haverá uma verdadeira multiplicação. Pergunta que não quer calar. Marcos Cefas queria fazer. Você gostou dessa série de mensagens? Mas essa pergunta tem muita importância. Na verdade, eu acho que a pergunta é: quem você está ajudando a formar na Carral, na comunhão? O que você está ajudando a construir? Qual é o templo que a gente está mais interessado? O templo físico, ele vai vir como consequência. Ele vai vir com certeza. Vai vir de forma fácil. Vai vir lindo. Mas a prioridade é nossa. O que estamos construindo? O que você está ajudando a formar? Discípulos maduros formam discípulos maduros. O maior sinal de maturidade não é quando você sabe muito sobre, acerca do reino, mas é quando você está vivendo muito o reino. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Pai meu. Mas quando você ora, você deve lembrar dos teus irmãos. Nunca ore pensando só, Pai meu. Ore sempre pensando, Pai nosso. E diga assim: Tu estás nos céus, Tu és onipresente, nos céus. O primeiro céu da oração é no plural. Tu estás nos céus, Tu és onipresente. O primeiro pedido é: santificado seja o teu nome. Não, porque Yahshua não disse nem o nome dele, só o Pai ali, ele só precisa chamar de Pai. Não. O primeiro clamor, a primeira coisa, a prioridade, a primazia: santificado seja o teu nome. Como eu vou santificar o nome dele se eu não tenho maturidade? Se eu posso até ter muito conhecimento, muito tempo encaminhado, se eu não tiver maturidade em Yahshua, a presença dele não estiver manifesta no meu viver, no meu ser, e de forma crescente, o nome dele não vai ser santificado. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é no céu. Aí o segundo céu é no singular, que é o céu dos céus. Então, onde é o teu trono está estabelecido, a tua vontade se cumpre perfeitamente. Então, você está dizendo assim, que a tua vontade seja feita aqui na terra de forma perfeita, trocando em miúdos. Que ela seja aqui como ela é no céu. 3 pedidos de relacionamento com o Pai. Um pedido agora de manutenção. Pão nosso de cada dia, me dá hoje, dá-nos hoje. Você está pedindo só para você. Não nos deixes, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Agora pedidos na horizontal. Perdoa as minhas dívidas, eu perdoo. Não nos deixes cair em tentação, perdoa as nossas dívidas. Não nos deixe cair em tentação. Não é deixa a mim, mas nos deixe. E livra-nos do mal. 3 pedidos. São um total de 7 pedidos. E termina dizendo: por que você está pedindo? Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Quanto mais maturidade você tiver em viver, mais maturidade você gera. Quanto mais maturidade você gera, mais você glorifica. Porque teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória. Aleluia. Essa é uma oração-chave, não é uma ladainha para ficar repetindo meramente as palavras. É uma oração-chave de intimidade de um discípulo amadurecido. Aleluia. Então que nós possamos, amados, avançar nessa direção. O querigma continua com a didascalia. A didascalia avança em koinonia. A koinonia, ela sustenta e ela aprofunda o diapá da gogese. E depois, o diapá da gogese vai gerar o teleios. Essa maturidade. Pode circular alguma coisa assim, o Espírito Santo continua transitando livremente, assim, ele é soberano. Ok? Não estou aqui colocando que o único caminho é esse, mas esse é o caminho da ordem. É o caminho não do extraordinário, que o Espírito Santo é livre para fazer o extraordinário na vida de quem ele quiser. Mas esse é o caminho da ordem, o caminho ordinário que ele está fazendo. Nós vamos ficar em pé, nós vamos orar. Aquele que me acompanhou até aqui, bênçãos sejam multiplicadas no seu viver. Aleluia. Vem estar conosco, venha nos visitar, conhecer aqui, receber também oração, participar de um momento de comunhão e intimidade. Fica na paz, bênçãos sejam multiplicadas no teu viver. Que a semana seja surpreendente para você de bênçãos. Aleluia.